Bom dia. Vamos começar a aula com uma oração. Bendito Deus e Pai, louvado seja o teu santo nome. Te agradecemos, Senhor, porque podemos estar mais uma vez na tua casa, na tua presença, para estudar a tua santa palavra. É um rio infindável de bênçãos que recebemos, Senhor, da tua palavra, e toda vez que podemos nos colocar aos teus pés para beber da tua palavra, é o momento em que recebemos o bálsamo da tua palavra, da tua vontade, da tua bênção e da tua salvação. Abençoa esse estudo que nós vamos fazer em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, queridos, nós vamos hoje, no nosso programa desse semestre, uma visão geral das epístolas de Paulo, uma passagem rápida por todas as epístolas. Vamos tratar a segunda epístola de Paulo, a segunda epístola de Paulo a Timóteo, que é, como nós sabemos, a última das epístolas escritas por Paulo. Ou seja, é a carta de despedida de Paulo. Essa carta foi escrita mais provavelmente em 67 depois de Cristo, possivelmente nesse intervalo de 65 a 67 depois de Cristo. Então, das 13 cartas que Paulo nos legou, reconhecidamente atribuídas a Paulo, a última é a segunda carta a Timóteo. Qual era o contexto que nós vivíamos nesse momento em que Paulo escreve a segunda carta a Timóteo? Bom, todos nós sabemos que Paulo tinha dedicado nesse momento 30 anos da sua vida após a conversão de Paulo, 30 anos de dedicação plena, intensa, exclusiva à obra de Deus. Depois da conversão, Paulo usou toda a sua capacidade intelectual e toda a sua força espiritual para a propagação do Evangelho, e nós poderíamos certamente dizer que Paulo terá sido um dos principais responsáveis pelo nascimento e pela expansão da nascente igreja cristã no primeiro século. Paulo vivia num tempo em que o cristianismo, muito por força do trabalho dele mesmo, tinha começado a incomodar. Paulo termina os seus dias durante o reinado de Nero. Nero governou por cerca de 14 anos, e Nero, como vocês sabem, foi um imperador absolutamente louco, absolutamente louco. Nos últimos anos de Nero, ele perdeu completamente o juízo. Inclusive, uma das coisas que ele mandou fazer para renovar Roma, ele decidiu provocar um incêndio em Roma para queimar tudo que ele não gostava, a suburra, por exemplo, lugares que ele não gostava, lugares sujos, para que ele pudesse construir o seu grande palácio cheio de jardins, que, aliás, recentemente teve lá um desmoronamento, muito recentemente aconteceu nos jardins de Nero, que ainda existem. Nero queria renovar Roma. Uma das coisas que ele fez foi exatamente incendiar Roma, e para construir o seu palácio ele cometeu esse ato bárbaro. Obviamente, a população romana percebeu que isso tinha sido feito provavelmente a mando do imperador, que já manifestava o seu interesse de renovação de Roma, e bastante entusiasmado por uma ideia da sua esposa, jogaram a culpa nos cristãos. Ora, os cristãos já vinham crescendo bastante em número e já começavam a incomodar como religião. Os cristãos eram vistos como antropófagos, porque eles comiam a carne de um certo Cristo que tinha vivido na Palestina, bebiam o sangue de Cristo, portanto eram nominados como antropófagos naquele tempo, e obviamente começava a se destilar um ódio muito grande contra os cristãos. E, obviamente, a culpa sobre o incêndio de Roma foi depositada sobre os cristãos, e aí se estabeleceu um momento de grande e intensa perseguição sobre os cristãos. Existem relatos claríssimos, por exemplo, que Nero, no fim dos seus dias, nos últimos tempos, chegava a queimar cristãos como tochas
nos seus jardins para iluminar os jardins à noite. Eu imagino que, além da iluminação, devia ficar um enorme cheiro de churrasco, devia ser uma coisa terrível, tá certo? Porque, afinal das contas, carne queimada não tem necessariamente um cheiro agradável, especialmente quando é carne humana. E nós sabemos que nas corridas no circo, no Coliseu e outros, muitas vezes cristãos eram jogados às feras e comidos vivos para deleite da população romana, que tinha ódio nesse momento dos cristãos por uma propaganda absolutamente injusta que se fazia. Obviamente que Paulo tinha pregado intensamente durante 30 anos, mas já no fim do seu ministério, Paulo estava preso. Ele tinha sido preso uma vez, inclusive levado para Roma, ele apelou para César, como nós sabemos, em última instância. A sua primeira prisão em Roma foi uma prisão leve. Digamos uma prisão, como a gente poderia dizer hoje, uma prisão domiciliar. Mas existem relatos, sobretudo na tradição, de que Paulo, na verdade, fez uma quarta viagem missionária. Nós temos muito bem documentadas 3 viagens missionárias, bastante bem documentadas. Mas todos os indícios apontam com muita força para uma existência de uma quarta viagem missionária e que teria ocorrido entre a primeira e a segunda prisão de Paulo em Roma. Supõe-se, inclusive, que Paulo tenha logrado êxito no seu desejo de ir por um breve período para a Espanha. O próprio livro de Atos menciona a intenção de Paulo para fazê-lo, mas alguns livros apócrifos, como, por exemplo, escrito por Clemente de Roma, 70 depois de Cristo, e no século seguinte, Atos de Pedro, 160 ou 180 depois de Cristo, mencionam essa quarta viagem de Paulo, após a qual ele, de fato, teria sido preso novamente em Roma, e aí preso de uma maneira absolutamente terrível, preso em grilhões verdadeiramente, encarcerado e aproximando-se, de fato, do fim da sua vida. Quer dizer, o tom da carta, segunda carta a Timóteo, assim como também as cartas pastorais como um todo, tem um tom, digamos, de últimas palavras, mas particularmente a segunda carta a Timóteo pode ser dito sendo a última carta, as últimas palavras do apóstolo de Paulo. Ou seja, a primeira carta terá sido escrita antes, quando Paulo ainda não tinha feito a sua última viagem. Mas ao retornando da última viagem, Paulo escreve essa última carta em tom de despedida. Ou seja, é muito provável que ele tenha escrito essa carta de dentro da prisão, em cadeias, poucos meses antes de ser martirizado a mando de Nero. Muito bem. O tom da carta fala exatamente disso. O velho pastor, pressentindo a aproximação do fim da sua vida terrena, orienta e exorta o jovem discípulo pastor Timóteo acerca da continuidade do seu ministério. Quando a gente lê a segunda carta a Timóteo, a gente percebe claramente que ele está exortando o seu discípulo, quase seu filho na fé, Timóteo, que era um jovem pastor de cerca de 36, 37 anos, que tinha acompanhado Paulo durante praticamente toda a terceira viagem e possivelmente durante essa quarta viagem, e Timóteo tinha se tornado o principal pastor, o principal líder da igreja em Éfeso. Como vocês sabem, a igreja em Éfeso era uma igreja muito importante, dentre as primeiras igrejas do cristianismo, e graçava na igreja de Éfeso uma série de heresias, uma série de doutrinas falsas, que contrariavam os ensinos de Paulo. Ele se mostrava muito preocupado com isso, porque esses ensinamentos distorcidos, muitos deles com traços gnósticos judaizantes, ou seja, a tentativa de fazer com que a igreja se voltasse aos ritos tradicionais judaicos, coisas que Paulo combatia. Paulo, na verdade, escreve a Timóteo, exortando a Timóteo sobre como deve ser o procedimento de um pastor perante essas coisas, quando elas acontecem na igreja, e isso às vezes exige uma atitude muito forte,
possivelmente Timóteo, pela sua juventude, talvez ainda pela sua pouca experiência, às vezes se mostrasse um pouco vacilante no seu procedimento. Eu imagino que hoje, pessoal, seja muito fácil um pregador falar do Evangelho. O Evangelho é conhecido no mundo inteiro, contra ou a favor, mas é conhecido e ninguém é estranhado por estar falando do Evangelho de Cristo. Mas naquele tempo, o Evangelho de Cristo era absolutamente desconhecido. Absolutamente desconhecido. Num sermão há 2 semanas atrás, o reverendo Fernando mencionou exatamente isso. Hoje a gente viaja para Israel para conhecer as belezas de Israel, as terras bíblicas, é um lugar turístico interessante. Por exemplo, um grupo da igreja esse ano vai para lá. Mas naquele tempo Israel era o ralo do mundo, talvez o esgoto do mundo. Tomando como ponto de partida Roma, que era uma cidade magnífica, pensar na Palestina naquele tempo era um país absolutamente abjeto, distante, que só servia para pagar impostos para os romanos. Ou seja, aquilo que estava florescendo daquele lugar, que era Israel antigo, da Palestina antiga, um certo Cristo que havia morrido, pregado, lançado os fundamentos do Evangelho, havia sido morto na cruz, e alguns diziam que ele era o Messias de Deus e que tinha vindo ao mundo para salvar a humanidade com o seu sacrifício. Aquilo era tudo uma coisa extremamente exótica, extremamente estranha. E, obviamente, o poder de Deus fazia com que a igreja proliferasse muito rapidamente, ou seja, a igreja nasceu no primeiro século com a velocidade de um rastilho de pólvora. Muito pelo trabalho de Paulo, dos apóstolos e dos seus discípulos. Mas, obviamente, essas igrejas sofriam uma enorme contraposição, especialmente em Éfeso, em que nós tínhamos o templo da grande Diana, que representava uma fonte de dinheiro muito grande para os ourives da cidade de Éfeso, e havia um combate muito forte contra o surgimento e o crescimento da igreja cristã. E dentro da igreja cristã graçavam heresias, contrariando a pureza do Evangelho como tinha sido anunciado por Cristo e pregado e difundido por Paulo. Então Paulo manifesta todas essas preocupações nessa sua carta. A carta foi escrita a Timóteo. Como vocês vão ver, ele traça uma série de parâmetros e comportamentos que sejam adequados a um ministro do Evangelho. Isso faz nos levar à conclusão de que, na verdade, essa carta de Timóteo, pela vontade do Espírito Santo, foi escrita a Timóteo, mas ela é uma carta universal para todos os ministros, pastores, pregadores, evangelistas em geral, afinal, sobre como devemos proceder e como devemos difundir a fé cristã e o Evangelho de Cristo. Ou seja, os desígnios de Deus são insondáveis. Dentro da prisão, Paulo escreve em tom de despedida ao seu discípulo Timóteo uma carta que, na verdade, é uma luz intensa que vai iluminar o cristianismo e os ministros do Evangelho agora já por 2000 anos. É uma pequena carta, mas muito forte, muito densa, muito intensa e que deve ser lida com muito cuidado. Qual é a estrutura sinótica de 2 Timóteo que nós vamos seguir? Primeira parte, gratidão de Paulo pela fé presente em Timóteo. Segunda parte, Timóteo é lembrado das suas responsabilidades como pastor. Terceira parte, Paulo fala das características de um ministro fiel ao Evangelho. Quarta parte, o dia da apostasia do final dos tempos se aproxima. A quinta parte, responsabilidade de pregar a palavra de Deus. E a sexta parte, a despedida de Paulo, em que a gente percebe claramente a proximidade do fim da vida de Paulo. Então vamos estudar passo a passo cada uma dessas 6 partes, começando pela gratidão que Paulo expressa pela fé que Timóteo tem de uma maneira absolutamente intensa e honesta. Isso está no primeiro capítulo, em apenas 5 versículos. Versículos de 1 a 5. Muito bem.
Vamos ler alguns trechos da carta de 2 Timóteo, porque não é possível lê-la toda, mas vamos pensar alguns versículos que são importantes, centrais, efetivamente, no estudo de 2 Timóteo. Se vocês quiserem acompanhar nas suas Bíblias, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3 até 5. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também em ti. Ora, nesse pequeno trecho, nessa pequena ação de graças, em que Paulo manifesta a sua gratidão pela fé que existe em Timóteo, que ele percebe ser uma fé intensa, sem qualquer tipo de fingimento, Paulo se refere a pelo menos 2 gerações de antepassados na fé de Timóteo. A mãe de Timóteo e a avó de Timóteo, Lóide e Eunice. Elas eram judias. Nós sabemos que o pai de Timóteo era gentil. Na verdade, Paulo agradece a fé que existe nas 2 gerações anteriores a Timóteo, sua mãe e sua avó, que eram judias. E educaram Timóteo na profundidade dos estudos da lei. E Timóteo era um homem jovem, porém educado na Torá, nos fundamentos da religião judaica, e que se converteu cedo ao cristianismo também. A sua mãe e a sua avó se converteram ao cristianismo pelo trabalho, provavelmente direto, de Paulo. Ora, mas Paulo também se refere, como vocês percebem, ele se refere aos antepassados dele, Paulo. Desde os meus antepassados sirvo com consciência pura e por isso dou graças a Deus. Paulo também está mencionando que ele, Paulo, provém de uma família farisaica e ele é também, como Timóteo, alguém que foi educado profundamente no conhecimento da fé judaica. Então Paulo agradece o fato de Timóteo ter a mesma fé que ele, com a mesma intensidade que ele, Paulo, tem. Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com consciência pura, sem cessar, e oro por você, Timóteo, noite e dia. Ora, o que o sem cessar quer dizer? Quer dizer que Paulo era um homem de oração permanente. Ele estava permanentemente em oração. E o tempo todo esse homem batalhava pela causa de Deus, seja trabalhando, seja calejando os seus joelhos em oração, pelo trabalho de Deus, pelos ministros, por Timóteo em particular. Quando ele menciona consciência pura, ele também está mencionando o fato de que ele, Paulo, um pecador, e ele tinha sido um tremendo pecador, perseguidor da igreja cristã nos primeiros tempos, ele era um pecador, como todos nós somos. Mas ele diz, olha, eu tenho consciência pura de servir ao Senhor. E essa consciência pura, na verdade, significa o propósito pleno, fundamental de obedecer, agradecer e agradar a Deus, como devemos todos nós fazer. Nós sabemos que vamos pecar sempre, para o resto das nossas vidas. Vamos pecar, não adianta. Por mais que a gente reconheça o pecado, se ajoelhe, peça perdão, nós vamos continuar pecando, porque isso é da nossa natureza humana. O que Paulo destaca aqui, ao que ele se refere em particular, é esse exato consciência pura. Eu posso errar, eu posso pecar, mas no meu coração, lá no fundo, o meu desejo, o meu propósito fundamental é de obedecer e agradar a Deus, apesar de ter a consciência do pecado. Provavelmente ele estivesse se dirigindo a Timóteo em particular nesse aspecto, porque talvez o procedimento de Timóteo, essa fragilidade de Timóteo perante os obstáculos que estava enfrentando em Éfeso, pudessem ser interpretados por Paulo como uma fraqueza de caráter. E ele fala, Timóteo, eu também sou pecador,
também sou fraco, também erro, mas eu e você servimos com consciência pura, ou seja, nós temos plena e pura vontade de agradecer a Deus. Paulo menciona também as lágrimas de Timóteo. Lembrado das tuas lágrimas, eu estou ansioso por ver-te para que eu transborde de alegria. Capítulo 1, versículo 4. Na carta, Paulo pede a Timóteo que venha a Roma. Paulo percebe que a morte está se aproximando. E ele quer ver Timóteo mais uma vez antes de morrer. A carta menciona isso, pede a Timóteo: Timóteo, vem para cá, traz a minha capa, traz os meus livros, os meus pergaminhos que foram deixados aí na região do Egeu, onde ele deve ter feito a sua 4ª viagem. Aí está um dos indícios que ele deve ter feito uma viagem antes da 2ª prisão. Ele pede a Timóteo: Timóteo, me traz a minha capa de inverno, porque eu estou com frio. Traz também os meus livros, os meus pergaminhos, porque eles me fazem falta. E ele pede a Timóteo que venha. Ele está ansioso por ver Timóteo. E ele se refere às lágrimas de Timóteo como lágrimas de amor e lealdade do discípulo Timóteo para com o apóstolo e também para com o Senhor Jesus. Ou seja, Paulo menciona a fé genuína expressa em lágrimas que enchia o coração tanto de Timóteo como de Paulo. Este choro de alegria, apesar de estar vendo a aproximação da morte, manifesta a intensidade, a emoção que Paulo sentia perante o trabalho do Evangelho ao qual ele tinha dedicado todos os minutos da sua vida desde a sua conversão. A segunda parte do estudo da 2ª carta a Timóteo, Paulo relembra Timóteo das suas responsabilidades acerca do seu ministério como pastor. Isso está no capítulo 1, versículos 6 a 18. Vamos ler o versículo 6 e 7. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e 7. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Notem aqui, Paulo se refere a um dom de Deus, que possivelmente seja o Espírito Santo. E ele se refere ao dom de Deus que desceu sobre Timóteo pela imposição das mãos de Paulo. Isso quer dizer, Timóteo tinha sido ordenado por Paulo, pastor. E no momento em que Paulo impôs as mãos sobre Timóteo, Timóteo recebeu o Espírito Santo. Mas Paulo estará sentindo uma tibiedade, uma certa fraqueza no procedimento de Timóteo como pastor da igreja de Éfeso. Por isso ele admoesta. Veja, a admoestação é um alerta, é uma advertência. Reavives o dom de Deus, porque a gente só pede reavivamento quando alguma coisa está meio morta. Faz sentido? Ou seja, ele devia sentir que estava acontecendo um momento de fraqueza em Timóteo, e ele pede: Timóteo, você recebeu o Espírito Santo pela imposição das mãos do apóstolo. Você precisa reavivar esse seu trabalho. Timóteo, não seja covarde. Deus não nos deu espírito de covardia, mas nos deu poder muito grande, apesar desse poder se manifestar através do amor e através de moderação. Ou seja, esses 2 versículos fazem ver que a situação de Timóteo e o ambiente dentro da igreja de Éfeso não deveria ser bom. E o pastor estava sofrendo com isso. Estava fragilizado. Timóteo, você tem o poder de Deus. Deus está por trás de você. O Espírito Santo está contigo. Use esse poder com toda a brandura, com todo amor, com toda moderação. Ou seja, o dom de Deus mencionado nesse versículo 6 parece ser claramente o recebimento do Espírito Santo.
talvez um aspecto especial do trabalho de Timóteo, mas muito provavelmente pela evidência da imposição de mãos e assim por diante, ou seja, o Espírito Santo em manifestações especiais era dado pela imposição de mãos por parte dos apóstolos. Quando vocês quiserem verificar isso no livro de Atos, nós temos várias vezes em que os presbíteros, os apóstolos, impõem mãos para fazer a ordenação de discípulos, de oficiais da igreja nascente. Ou seja, o dom de Deus, o Espírito Santo, provavelmente é isso que Paulo se refere. Ele recomenda, Timóteo, reaviva esse dom. Usa esse dom desenvolvendo as atividades próprias do ministério com a maior intensidade possível. Não seja covarde. Vamos ler Romanos 8,15. Quem poderia ler para mim? Alguém já pega 1 Pedro 3,14. Romanos 8,15, 1 Pedro 3,14. Geraldo. Romanos 8,15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Que Paulo está se referindo aí, Timóteo, você é filho de Deus. Você, mais do que filho de Deus, é um ministro de Deus, ordenado pelo Espírito Santo. Não tenha medo, não tema. 1 Pedro 3,14, quem leria? Mas ainda que venhas a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças nem fiqueis alarmados. Fica evidente que a igreja sofria perseguições tremendas nesse momento. Nós estávamos vivendo os primeiros 40 anos do cristianismo. O cristianismo tinha crescido muito fortemente e essas palavras todas de Paulo mencionam que realmente havia nesse momento uma oposição terrível ao crescimento da igreja e ao evangelho. E a mensagem que ele nos dá é exatamente essa: não temam, porque vocês são filhos de Deus. O que vocês fazem está inspirado pelo dom do Espírito e é Deus que te dá o poder. Mas Paulo fala também em moderação, inclinação do Espírito. Vamos ler Romanos 8, versículos 5, 6 e 9. Romanos 8, 5, 6 e 9. Quem poderia ler? Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Isso é o 5 e o 6. Agora o 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Obrigado. Paulo se refere a um acontecimento que estava evidente na igreja de Éfeso, ou seja, havia um pendor para a carne graçando na igreja nesse momento. E Paulo admoesta Timóteo com maneira branda, bondosa, ponderada, moderada, evidencia a igreja que o verdadeiro crente se inclina para as coisas do Espírito e não para as coisas da carne. Ou seja, Paulo fala em energia, reavivamento, fala em afastar qualquer tipo de temor e fala em trabalhar firmemente, porém com brandura e moderação. Ou seja, tipicamente essas são características de um bom ministro e muitas vezes a igreja precisa de disciplina, precisa de mão firme, porém com brandura e com espiritualidade. Ou seja, essa é a orientação que nós recebemos até hoje, 2000 anos depois, por essa carta. Por isso que eu digo, a carta de Timóteo, como toda a palavra de Deus, é eterna. Ela foi escrita naquele momento para um determinado discípulo, por um determinado ministro, porém as suas lições permanecem até hoje.
Essa parte, pessoal, ela tem 3 subdivisões. Primeiro, uma parte desse trecho fala do desafio a Timóteo para que ele suporte as aflições do ministério. Ser ministro de Cristo nos primeiros anos era muito mais difícil do que hoje. Hoje ainda é difícil por causa da nossa natural pecaminosidade. Mas naquele tempo devia ser muito mais difícil. Vejam o alerta que nós temos nos versículos 8 a 12 do primeiro capítulo de 2 Timóteo. Por favor, olhem as suas Bíblias, 2 Timóteo capítulo 1, 8 a 12. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarceirado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Eu chamo a atenção para a tremenda profundidade da carga teológica que existe nesses poucos versículos. Aqui nós vemos toda a evidência da vocação, da questão das obras, da questão da graça e da questão da própria predestinação. Nós fomos escolhidos e recebemos graças antes dos tempos eternos terem sido criados por Deus. E manifestados agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei que em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Meus caros, são 4 versículos que praticamente representam de novo o sumo, a essência da teologia cristã. Vejam, o testemunho do Senhor Deus, é que o evangelho que ele deu à igreja é a verdade e é o caminho que expressa efetivamente o plano de Deus para a humanidade. Os sofrimentos pela propagação do evangelho devem ser suportados por nós todos, não apenas Timóteo, suportados no poder de Deus. Aqui nós vemos que salvação e chamamento são atividades paralelas do Espírito e é coisa que nos foi dada gratuitamente pela graça de Deus. Os escolhidos, os eleitos, os salvos recebem de graça. Isso é a essência da teologia cristã. A referência de Paulo à predestinação tem então a intenção de fortalecer e confortar Timóteo, mostrando que os eternos propósitos de Deus nunca falham. Timóteo, não tema, enfrenta, suporta as aflições do ministério, porque nós temos por trás de nós apenas o Senhor Deus. E Paulo fala de 4 imperativos para Timóteo. 4 imperativos que o ajudam a suportar essas aflições no ministério. Não se envergonhe, seja participante, mantenha claramente o evangelho e guarde o depósito. O depósito é aquele depósito fiduciário. Quando alguém confia em alguém, entrega-se a esse alguém e esse alguém guarda esse depósito por uma confiança absoluta, mútua, recíproca entre o depositante e o depositário. Isso é o que quer dizer aí a palavra efetivamente depósito. Ou seja, quando nós nos entregamos ao Senhor, entregamos um depósito e Ele não falhará, jamais falhará. Paulo também desafia Timóteo que se apegue ao modelo das palavras sãs, versículos 13 e 14 do primeiro capítulo. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Ou seja, Paulo reitera a Timóteo a necessidade de o tempo todo recolocar e apresentar o esboço básico da doutrina em forma concreta. Agora mesmo nós não lemos 4 versículos que praticamente resumem a essência da doutrina. Ele fala, Timóteo, o tempo todo você tem que martelar isso. Isso é uma coisa absolutamente incompreensível, isso é loucura
A palavra de Deus é loucura. E a gente tem que martelar isso o tempo todo, porque isso nunca será compreendido facilmente. As pessoas não aceitam isso facilmente. Hoje no sermão o reverendo Fernando falou exatamente disso. A palavra de Deus é loucura. Ora, Paulo fala disso. Confessar a fé o tempo todo, isso é uma característica da nossa igreja, desde os primórdios, e logo isso virou o credo apostólico. Em Cristo e no seu Espírito estão a fé e o amor que garantem a manutenção da fé. Ou seja, a grande mensagem que está aí, intensa, martelada, enfatizada é: Timóteo, guarda o Evangelho, guarda a sua pureza, propaga essa pureza o tempo todo e mostra isso com clareza a todos. Vejam, é o velho pastor se despedindo da vida e procurando se assegurar, através do seu discípulo, que a continuidade do Evangelho puro seja garantida através de todos os seus discípulos, nesse caso, através de Timóteo. A terceira parte fala das características que deve ter um ministro fiel. Então ele exorta e agora ele dá uma aula. É como se Timóteo estivesse de novo fazendo um seminário, que seminário não existia naquele tempo. Vejam alguns versículos que eu pensei desse bloco, que são absolutamente importantes. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3, depois versículo 8, depois versículo 15. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Versículo 8. Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. A palavra de Deus não está algemada, o poder está nela mesma. Hoje mesmo nós tivemos um irmão, Gideão, dando uma pequena palavra e um pequeno testemunho. E ele nos mencionou exatamente isso, mostrando o livrinho. A palavra de Deus tem poder em si mesma. Nada pode segurar o seu poder. A palavra de Deus não pode ser algemada. Versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois o que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Ou seja, mais uma vez ele se refere a problemas que estavam acontecendo na igreja. Versículos 19, 22 e 25 do mesmo capítulo 2. São todos eles muito fortes. O final do versículo 19. Aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. Ou seja, Paulo está dando alertas, lições sobre a essência do que deve ser um bom ministro. Daqui, meus caros, eu poderia fazer um resumo concreto numa tela só, com alguns poucos quesitos, características essenciais dos líderes cristãos. Irrepreensíveis, moderados, têm autodomínio, respeitáveis e corretos, hospitaleiros, não alcoólatras, não violentos, mas amáveis, não briguentos, não têm temperamento explosivo, não avarentos, têm boa reputação, amam o bem. Bom, quem passar nesse crivo pode ser líder cristão. Eu deveria fechar o meu trabalho e ir embora, tá certo? Acho que ninguém passa impune. Mas todos nós recebemos daí um alerta como vida cristã. Quais são os fundamentos de uma vida verdadeiramente cristã, de coração puro? Santidade, fé, moderação, amor, autocontrole, perseverança, dedicação para o bem,
integridade, seriedade, sujeição à autoridade, confiabilidade, humildade, consideração e ser pacífico. Se a gente todo dia olhar para essa telinha e orar por essas coisas, talvez a gente consiga, em uns 147 anos, caminhar alguns degraus em direção a isso. Mas deve ser o nosso norte. A quarta parte da carta. O dia da apostasia se aproxima. Agora nós já estamos no capítulo 13, versículos de 1 a 17. O dia da apostasia. Todos nós sabemos que haverá a segunda vinda de Cristo, a parousia, quando finalmente Cristo se manifestará para assumir definitivamente o poder e o reino que lhe foi concedido por Deus desde a fundação dos tempos. A segunda vinda de Cristo será precedida por uma grande apostasia. E Paulo nos alerta exatamente contra essa apostasia, dizendo a Timóteo, mas falando para nós. Você está sentindo na igreja de Éfeso alguns problemas de apostasia. Alguns estão dizendo, inclusive, que a ressurreição já aconteceu, que Cristo já voltou e que o dia do Senhor já aconteceu. Não, Timóteo, isso não aconteceu. Isso está num tempo ainda muito distante. Durante a vida, Paulo às vezes tinha mencionado esperando o retorno de Cristo na sua própria vida terrena. Mas agora, no fim da vida, Paulo olhava para o futuro e via que o retorno de Cristo, a parousia de Cristo, iria acontecer muito tempo além no futuro. E agora ele já tinha isso claro. E ele alertava a Timóteo, como a nós todos, sobre quais são as três coisas fundamentais que nós devemos ter em mente perante essa apostasia. O Evangelho é o nosso escudo contra a apostasia, o Evangelho é o amparo na defesa dos fiéis e a nossa confiança está nas Escrituras inspiradas por Deus. Então vamos ver um pouquinho cada uma dessas três coisas fundamentais. Primeiro, o Evangelho é nosso escudo contra a apostasia. 2 Timóteo 3, 1 a 9. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Uau! Ele soltou o verbo aí. Tendo forma de piedade, negando-lhes, entretanto, o poder. Foge também destes. Tem gente dissimulada. Gente que se manifesta ser exatamente o modelo de cristão, mas na verdade é mentiroso e não tem aquela pureza de coração em relação a Deus. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E de modo, porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Paulo está se referindo especificamente aos acontecimentos que ele percebia existir naquela igreja em particular e muitas outras, mas se refere aos acontecimentos que existem na igreja até hoje. Paulo desejava que Timóteo soubesse os males que existem, enormes males que existem na igreja, e ele diz, olha, no fim dos tempos, quando nós nos aproximarmos da vinda de Cristo, isso vai piorar muito. Está ruim, Timóteo? Pois vai piorar muito mais. Ou seja, ele fala da pecaminosidade humana, falando de homens que se tornam praticamente diabólicos, desviados pela sua presunção.
Alguns tentarão sinalizar serem religiosos, mas são falsos. Na verdade, preferem os prazeres ao amor de Deus. Estes devem ser evitados porque se impõem e subvertem as pessoas frágeis, não apenas mulherinhas, mas também hominhos. Aos olhos de Deus, eles serão rejeitados em relação a essa fé que eles professam possuir, mas que de fato não possuem. Muito bem. O Evangelho é nosso amparo na defesa dos fiéis. Vejam capítulo 3, versículos de 10 a 13. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Ou seja, Paulo fala, você tem fé, você tem praticado a sua fé, e você tem sofrido as perseguições e os mesmos sofrimentos que eu estou sofrendo em medida muito maior. Timóteo, você está aí sofrendo na igreja, eu estou aqui encarcerado. Eu estou no fim dos meus dias, devo ser executado muito brevemente. Ou seja, é uma lição para nós todos. Tanto quantos queremos viver vidas cristãs verdadeiramente, deveremos ser perseguidos, até nas pequenas coisas. As pequenas coisas. As pessoas se surpreendem pelo fato de que minha filha não vai a baladas. Pô, você proíbe? Não, não proíbe, ela não vai porque ela não quer. Mas é possível uma pessoa existir hoje sem ir a baladas? Claro. Uma pessoa educada na fé cristã nem se sente motivada para isso. A perseguição se manifesta até nessas pequenas coisas. As perseguições aumentam à medida que o contraste entre o bem e o mal vai aumentando. Ou seja, Paulo alerta o seu seguidor a respeito das coisas essenciais na devoção a Cristo. Mostra provações que todos nós sofremos, mostra aflições que todos nós sofremos, e ele fala, é a palavra de Deus que vai te sustentar nisso, como verdadeiro crente que você é. E a terceira coisa que a gente deveria mencionar nesse alerta a Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esse é um trecho tão intensamente conhecido por nós e cala fundo nos nossos corações. Ou seja, as Escrituras foram sopradas por Deus e continuavam naquele momento sendo sopradas por Deus. As Escrituras são o guia, segundo Paulo nos diz nesse momento, o guia para a experiência da salvação divina que nós recebemos através de Jesus Cristo. Ou seja, nós não devemos desprezar nenhuma pequena parte da palavra de Deus, porque toda ela é inspirada por Deus. Toda parte da Escritura nos dá conhecimento, discernimento, informação e, sobretudo, procedimento para a vida. A quinta parte da 2 Timóteo. Responsabilidade de pregar a palavra. Capítulo 4, versículos 1 a 5. Timóteo, você tem uma grande responsabilidade. Capítulo 4, versículo 1. Conjure-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Não tem essa de escolher o momento oportuno, é sempre oportuno.
corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas essas coisas. Suporta as aflições. Faze o trabalho de um evangelista. Cumpre cabalmente o teu ministério. Veja os imperativos que estão aí. Prega, insta, corrige, repreende, exorta o tempo todo. É uma carta de exortação muito intensa. Ou seja, o fim da vida se aproxima. E ele precisa falar com muito vigor, com muita força aos seus discípulos, para que eles levem a mensagem, a chama, para toda a eternidade. Timóteo tinha sido chamado ao ministério. Ora, tendo em vista ser chamado ao ministério, Paulo exorta Timóteo solenemente, na presença de Deus, à luz da prestação de contas que ele deverá oferecer ao Rei Jesus, quando ele vier como julgador, a doutrina central do cristianismo. E ela atinge a sua plenitude, a sua maximização, o seu clímax no retorno de Cristo, que é vaticinado por toda a Escritura. Timóteo deve estar sempre preparado para pregar a palavra, assim como nós todos. Em todas as ocasiões, favoráveis ou não, aplicar permanentemente o desafio aos seus ouvintes, repreendê-los, consolá-los com paciência interminável e que seja um ensino claro e compreensível. Que lições tão profundas o apóstolo nos dá para toda a nossa vida. Timóteo deve pregar a palavra todo momento. Não tem depois, não tem agora, não tem mais tarde. É sem tardança. Chega o tempo em que os homens não estarão mais dispostos a ouvir isso. A apostasia vai se estabelecer no mundo e os homens não estarão mais dispostos a fazer isso. Vão abandonar a verdade, vão se apegar a ficções, a falsos ministros, a falsas doutrinas. E nós temos vendo, mesmo dentro do cristianismo, essas falsas doutrinas graçarem por aí debaixo dos nossos olhos. Ou seja, falsos mestres que ensinam coisas que sejam satisfatórias para os seus desejos e para a sua imaginação. Nós estamos vendo isso acontecer dentro do próprio cristianismo, igrejas grandes que florescem através de pregação falsa e de gente que trabalha só em benefício próprio, em especial usando a palavra de Deus em benefício próprio. Imagino qual deva ser o tremendo julgamento que se abaterá sobre esses. Contrapondo-se aos falsos mestres, Timóteo deve ser sóbrio, vigilante, circunspecto, disposto a sofrer tribulações, ativo na propagação das boas novas cristãs. Deve prover variado e positivo ensinamento e não apenas monótona e negativa condenação e desincumbir-se cabalmente do seu ministério. Finalmente, Paulo se refere ao seu fim. Já estou terminando, Timóteo. Já estou nesta estrada, desde a estrada em que eu fui convertido. São mais de 30 anos, Timóteo. Agora eu vejo o meu fim se aproximando. E agora nós vamos ver a parte final que está no capítulo 4, versículos 6 a 22. Paulo tinha certeza imediata da sua morte. Ele estava pronto a morrer como mártir. E ele sabia que isso ia acontecer muito brevemente. Agora ele estava em grilhões, acorrentado, recebendo o tratamento mais vil possível, provavelmente com pouca alimentação, sem agasalho, percebendo que naquele momento, no apogeu da perseguição aos cristãos, ele como líder máximo, Pedro já havia sido martirizado um pouco antes,
Ele sabia que os momentos dele nesta vida estavam no fim, terminando. Ele se refere ao derramamento do seu sangue como libação, prevendo que o seu sangue seria derramado não como o sangue de Cristo, mas ele seria martirizado, seria sacrificado e ele recebia esse sacrifício dando graças a Deus por ter combatido o bom combate, ter guardado a fé, ter conseguido completar a carreira e sendo disso o maior exemplo que nós podemos ter sobre como deve proceder um cristão. Paulo se refere ao derramamento do seu sangue como uma honra, por poder derramar o sangue, como Cristo havia derramado, mas não com o mesmo sentido. Eu vou derramar o meu sangue, eu serei morto, não sei como serei morto. Ele sabia que não seria crucificado, porque cidadão romano não podia ser crucificado. Mas ele sabia que seria morto e o sangue dele seria derramado. E era para ele uma honra ter o seu sangue derramado em nome de Cristo. A obra da sua vida estava terminada. Ele tinha completado a carreira da fé. Ele fora fiel ao seu encargo, que era o bom combate da fé. O depósito doutrinário, confiado a Paulo, fora guardado, preservado, registrado e transmitido. O que a gente vê aqui? Deus escolheu Paulo, um apóstolo fora dos discípulos que conheceram a Jesus, porque ele era melhor instrumentalizado para escrever a doutrina que está na palavra de Deus. Não há dúvida nenhuma que os apóstolos, Pedro, João, Tiago, todos deram a sua contribuição. Mas Deus separou Paulo, pelo seu profundo conhecimento como mestre fariseu, para articular a doutrina, fazer a conexão exata entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, colocar isso no papel e em palavras e em escritos, destilar a essência da doutrina cristã. Ele fez exatamente isso. Agora o Evangelho tinha recebido a moldura doutrinária do grande professor, do grande doutor das Escrituras, escolhido por Deus. Paulo recebe uma coroa, a coroa imarcessível da glória, que todos nós receberemos. Alguns vão receber coroas bonitas. Aqui é a coroa de louros do vencedor. Alguns receberão coroas mais modestas, não importa, receberemos uma coroa. Paulo nos precede na coroa, provavelmente como um dos maiores líderes do cristianismo histórico, do ponto de vista doutrinário, o mais profundo contributor para a formação desse conjunto doutrinário. Paulo já podia olhar para aquela futura consumação da salvação que o Senhor nos dará quando vier como justo juiz, e que está reservada para todos aqueles que amam o Senhor e que esperam o seu retorno como consecução final dos tempos. Ou seja, a coroa da justiça está reservada a todos nós. A consumação disso está na maneira como nós somos, ou que pelo menos pretendemos com o coração puro sermos, retos, longânimos, justos, honestos. Hoje nós estamos usufruindo apenas os primeiros frutos. Essa coroa já começa a se manifestar nesta vida terrena pelo nosso procedimento cristão. Mas isso vai atingir a sua plenitude quando finalmente a gente receber a coroa imarcessível da glória que Paulo recebeu naquele momento do fim da sua existência terrena. Muito bem. Queria terminar então com uma oração. Podia pedir ao Geraldo que fizesse essa oração. Senhor nosso Pai, nós oramos agradecidos por esse momento de aprendizado. Agradecemos pela vida de Paulo, pelo apóstolo que nos legou o ensino que nós estamos procurando aprender, que é o ensino da Tua palavra, da Tua vontade, como está expressa e escrita na Bíblia. Agradecemos por esses momentos e pedimos que o Senhor continue a nos falar e a nos instruir sempre. Muito obrigado por esses instantes. Abençoa os que estão sofrendo agora por problemas e a nossa igreja. Em nome do Senhor Jesus. Amém.
Queridos, vão em paz, que todos vocês tenham um domingo abençoado e que possamos, com a graça de Deus, nos rever hoje à noite para o serviço divino.